Saudações concurseiras! É um prazer estar de volta aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é trabalhar na Receita Federal do Brasil. Vários alunos me procuram, tanto presencialmente, como também por e-mail, perguntam, professor, como é trabalhar na Receita Federal, como é a estrutura do órgão, como é que é essa história de você conseguir remoção quando você começa trabalhando lá na fronteira. Então eu quero aproveitar esse nosso bate-papo rápido para conversar um pouquinho com você sobre isso, que talvez essa seja também sua dúvida. Bom, primeiramente eu quero dizer que a Receita Federal é um órgão bastante amplo, um órgão grande, e que você tem muitas funções diferentes sendo desempenhadas nesse órgão. Então eu sempre digo, na Receita, normalmente a pessoa vai conseguir trabalhar com aquilo que gosta. Por quê? Porque a Receita ela trabalha desde áreas relacionadas ao comércio exterior, ao controle exterior, ao controle do comércio exterior, muito parecido com o que faz o trabalho da Polícia Federal, por exemplo, até atividades de auditoria, fiscalização tributária, algo mais específico. Então, a Receita, na verdade, ela se divide em duas grandes áreas. Você tem dentro da Receita Federal, você tem a área aduaneira e a área que nós chamamos de tributos internos. A área aduaneira, tributos internos. A área aduaneira, ela se relaciona ao controle do comércio exterior, no que se refere aos tributos, A Receita Federal, ela tem uma preocupação grande com a questão do controle dos tributos sobre o comércio exterior e também acaba auxiliando também, embora de forma indireta, no combate a ilícitos como tráfico de drogas, contrabando, por exemplo, e por aí vai. Então, nessa área aduaneira está relacionado basicamente ao trabalho em fronteiras e em aeroportos ou portos. É o que nós chamamos de zona primária, tá? Aqui você tem, por exemplo, desde trabalhos relacionados à abordagem, por exemplo, de navios, de aviões que chegam, a abordagem de viajantes, como também análise de operações de importação e exportação que são feitas. Tem um trabalho de inteligência dentro da área aduaneira, procurando identificar aquelas operações de maior risco em relação à ocorrência de ilícitos. Na área de tributos internos, o nome já diz, está relacionada à fiscalização tributária no que se relaciona a operações feitas dentro do país. Então, aquela atividade de fiscalização da Receita. Quando a gente pensa em Receita Federal, logo a gente pensa normalmente nisso, Indo lá ao fiscal da Receita Federal, fiscalizar uma empresa. Tributos internos está relacionado a isso. Antigamente, inclusive, o pessoal dizia muito, auditor da Receita Federal era sinônimo de auditor do imposto de renda, fiscal do imposto de renda, porque basicamente era essa a principal operação dentro da Receita Federal. E aqui também você tem uma gama muito grande de atividades. Então você tem aí servidores que trabalham de fato na fiscalização propriamente dita, indo até as empresas, analisando a contabilidade, lançando tributos. Você tem servidores que trabalham, por exemplo, com atendimento ao público, quem gosta de trabalhar com isso. Você tem servidores que vão trabalhar em análise de medidas judiciais, principalmente respondendo mandados de segurança. A Receita Federal ela não faz a defesa judicial da União. Quem faz é a Procuradoria da Fazenda Nacional, no que se refere à área tributária, ou a Advocacia Geral da União. Mas a Receita Federal acaba fornecendo subsídios importantes e dentro dessas unidades da Receita Federal, normalmente você tem uma equipe que responde mandados de segurança, que são impetrados contra o titular da unidade. Você tem áreas relacionadas à gestão de pessoas, quem gosta da área de recursos humanos. Você tem áreas relacionadas à tecnologia da informação, aliás, na área aduaneira também nós temos isso. Então eu quero deixar você tranquilo, que você diz, professor, não sei, eu gostaria de trabalhar na Receita Federal, mas eu não sei se eu encontraria algo exatamente que eu gosto. Provavelmente, dentro da estrutura ampla da Receita Federal, você vai achar alguma coisa que satisfaz mais o seu perfil, Em relação à questão da remoção, que também é a pergunta que os alunos sempre fazem. Professor, eu sei que normalmente as vagas, ou a maioria das vagas, são para as áreas de fronteira, Quanto tempo eu demoro para sair de lá, para voltar para casa? Veja, essa pergunta eu não vou conseguir te responder assim abstratamente. Mas uma coisa é certa, a Receita Federal, ela sempre realiza concursos de remoção. Normalmente, sempre antes de um concurso externo,
Aliás, nós estamos para ter um concurso externo em breve, né? Já está se movimentando para fazer um concurso de remoção dentro da Receita. Mas, às vezes, também fora da época de concurso, a Receita realiza esses concursos de remoção. E qual que é o critério, professor? Eu tenho que fazer uma prova, né? Os melhores, quem tiver as melhores notas é que escolhe os lugares para ir? Não. No concurso de remoção da Receita Federal, o critério é o tempo de casa. Então, aquelas pessoas, né, que mais antigas, que pedem para se remover para um determinado local, se tiver vaga para lá, eles conseguem. Então, vamos imaginar que a pessoa está lá em Mundo Novo e aí quer pedir remoção para São Paulo. Aí tem lá 3 vagas em São Paulo. Se ele tiver entre os 3 do Brasil, né, os três melhores classificados nesse concurso de remoção, que é por tempo de casa, entre esses 3 que optarem por vir para São Paulo, a vaga dele está garantida, tá? E quem trabalha em fronteira, ele tem um acelerador, ele tem um coeficiente que multiplica o número de anos dele que ele está na Receita. Isso é justamente para incentivar o pessoal a ficar mais tempo na fronteira. Então, por exemplo, tem locais que multiplica, depende também, né, do edital do concurso de remoção, mas, por exemplo, é comum quem está na fronteira, algumas fronteiras aí que o pessoal normalmente não gosta muito de ficar, porque é mais isolada, por exemplo, às vezes chega a multiplicar por 3 o tempo de casa dele nesse concurso. Então o cara está lá 2 anos, ele vai concorrer como se ele tivesse há 6 anos, por exemplo. Tá? Veja, nem sempre você vai conseguir, né, no primeiro concurso de remoção, ir para exatamente onde você quer. Mas provavelmente já no primeiro você consegue chegar mais próximo, eventualmente, de onde você quer estar. Tem gente, como eu disse, até prefere ficar um pouco mais na fronteira para conseguir uma pontuação melhor para ir direto para onde ele quer. Mas isso também é uma coisa que é o mínimo que deve te preocupar, né? Porque o mais difícil, de fato, é você conseguir a sua aprovação, nós estamos aqui para isso, e uma vez que você passou, meu amigo, você vai ver que de fato vale a pena, né? Às vezes ficar 2, 3 anos, às vezes, mas vou ter que ficar um pouco longe da minha família e por aí vai, mas vale a pena pela tranquilidade que você vai ter depois, né? Então a questão, mas o que eu quero deixar você tranquilo é que na Receita Federal há critérios objetivos de remoção. O que é bacana, que não depende de você ter, né, de conhecer alguém, de ter o famoso QI, quem indica. Então, na verdade, o critério ele é objetivo e normalmente é o tempo de casa. E aí, para ajudar você a passar nesse concurso, é que nós estamos aqui e eu queria convidá-lo para estar conosco aqui no Alfacom São Paulo. Nós estaremos aqui, eu e mais equipe de professores, te auxiliando aí a conquistar o seu sonho, que é passar no concurso público da Receita Federal. Pode contar conosco e até a próxima.